Passando. Olá, este aqui é o MacBook Air. Ele acaba sendo uma opção muito considerada por aqueles que querem entrar no mundo dos computadores da Apple. Eu particularmente usei o Windows minha vida toda e aconteceu de eu vir a trabalhar com um desse. Na verdade, esse aqui é meu computador de trabalho, foi fornecido pela empresa e foi na verdade uma grata surpresa porque como ele é o modelo de entrada da Apple, na verdade nós temos também o MacBook, né? Mas o MacBook Air não deixa de ser também um dos modelos de base, né? Eu achei que ele tem um desempenho muito bom, porque quando você olha as especificações dele, ele tem um Intel i5, um processador, mas ele é um i5 diferente, né? Ele só tem 1,6 GHz, né? Então ele tem um clock muito menor e com isso pode-se esperar que o desempenho dele seja ruim, mas não é exatamente o que acontece, né? Ele tem 8 GB de RAM, tem um SSD de 128 GB, mas por ele rodar o sistema da Apple, o macOS, ele acaba se tornando muito mais eficiente do que você imaginaria, né? Lembrando que ele tem uma placa de vídeo on-board, então não é nada demais em termos de desempenho de vídeo. Porém, para o uso cotidiano, para o uso básico, de aplicativos como navegadores, editores de texto, até mesmo uma edição básica de vídeo, né? Por exemplo com o iMovie, algo assim, ou seja, nada profissional. Ele aguenta sim, tá? Agora, se for um uso para uma companhia que vai trabalhar basicamente com internet, com textos, com softwares básicos, ele também serve, tá? Assim, eu quis dizer que ele não é para quem vai trabalhar profissionalmente com imagem e vídeo, talvez ele não seja suficiente. Também para jogos, né? Aliás, os computadores da Apple normalmente não são mesmo muito indicados para jogos. Mas, no geral, eu fiquei bem satisfeito com o desempenho dele. Ele dificilmente vai travar. Eu já tive diversas abas abertas no Google Chrome, vários outros aplicativos rodando ao mesmo tempo. Até fiz alguns projetinhos básicos aqui de software. Eu utilizei o IntelliJ e, assim, não travou. Tudo isso aberto ao mesmo tempo. Alguns momentos, assim, quando estava usando muita memória RAM, ele apresentava uma certa lentidãozinha, mas é coisa de poucos segundos e já volta, assim. E isso foram raras vezes. Então ele é bem interessante para você que está querendo testar os produtos da Apple pela primeira vez, comprar o primeiro notebook da Apple, em vez de você ir diretamente para os modelos como o MacBook Pro, por exemplo, que é muito mais caro e que tem um propósito específico, né, para quem vai realmente trabalhar com imagem, com edição de vídeo e tudo mais, com criação, né? O MacBook Pro realmente é o indicado, mas para você que está querendo para um uso cotidiano, ou até mesmo para tarefas básicas de trabalho, esse notebook pode ser sim uma opção legal. Porque também, se você procura a experiência do macOS, testar o sistema operacional da Apple, e também a qualidade de construção, porque vocês podem ver, é lindo demais, né? Todo de alumínio, tem esse design super fino, isso é muito interessante nele também. É muito bonito, né? E você consegue sentir a qualidade, né? Tudo é muito bem encaixado, ele é bem leve, como vocês estão vendo aí. E assim, é muito, muito legal. Se você vai viajar, por exemplo, se você tem necessidade de transportar ele diariamente, por exemplo, ir para a faculdade, coisa assim, colocar ele na mochila, você não vai nem sentir. É realmente muito bom. Muita gente criticou o teclado dele. Esse teclado aqui ainda não é a última versão, porque os novos teclados dos notebooks da Apple agora do ano de 2020 já estão saindo com uma outra tecnologia. Isso aqui ainda era aquela da borboleta, né, que muita gente criticou porque ele faz uns sons, né, de quando está digitando, isso incomoda algumas pessoas, e também as teclas se movem muito pouco. Quando você pressiona, é mínimo o tanto que elas deslocam. Então algumas pessoas acharam isso meio desconfortável para digitar. Eu particularmente gostei bastante. Eu acho que é legal, até mesmo o som dela eu gosto, esse movimento mínimo, e isso para mim foi um ponto positivo, na verdade. Eu gosto bastante do teclado dele. E as teclas são maiores, né, como vocês podem ver. O espaçamento entre as teclas é pequeno, então isso faz com que seja mais confortável ainda para digitar. Outro aspecto legal dele é que, vocês sabem, o sistema da Apple, isso tanto no iPhone quanto aqui no macOS também, eles costumam ser muito seguros e isso acaba às vezes até enchendo o saco um pouco, porque a gente tem que ficar digitando a senha toda hora, autorizando toda a instalação na verdade não é nem instalação de software, mas modificações básicas nas configurações já pedem a senha aqui no macOS. E esse aqui, esse MacBook Air, ele é legal porque ele tem o leitor de digitais aqui,
Então, quando pedem as suas credenciais, você só encosta o dedo ali e já libera os acessos ao que você precisa. Sobre a tela dele, a tela é realmente muito boa. Ela tem uma resolução de 2560 por 1600 pixels, então é mais do que Full HD, né? E assim, o brilho dela é bom também. Aqui está no brilho, o brilho está no máximo. Realmente na câmera vocês não vão conseguir ver perfeitamente, mas assim, eu acho que é suficiente. Não é nada excepcional, né, como eu falei, mas é bem suficiente para você usar em diversos tipos de ambientes, diversos usos. É claro, a qualidade da imagem também é muito boa, as cores, tudo isso é impressionante. Não chega a ser no nível do MacBook Pro, mas é realmente muito bom também. O som dele eu diria que é mediano. Assim, ele está acima da maioria dos notebooks de entrada de outras marcas, porque afinal, quando comparado com esses notebooks, esse aqui ainda é bem mais caro, apesar de ser de entrada na Apple, mas ele ainda é bem mais caro que os outros. Mas eu já ouvi o som do MacBook Pro e é muito melhor. A qualidade, o volume, a definição. Mas esse daqui, para um uso básico, tá legal. Até se você precisar fazer de repente uma videoconferência com ele, é suficiente, usando os alto-falantes, né? Decepciona um pouco é a câmera frontal dele, porque ela tem somente 720p de gravação de vídeo, e isso é uma resolução baixa, para os padrões de hoje, na verdade. Acho que merecia aí uma câmera de Full HD, pelo menos. E também uma pequena crítica aí às portas dele, às entradas, porque ele só tem aqui essas duas entradas de USB-C. Olha, elas são bem versáteis, mas o problema é que elas também são usadas para carregar o dispositivo, né? Então, quando você está carregando ele, você só tem uma porta livre para usar com outras coisas. E também por não ter o USB normal, o USB-A, a gente fica meio na mão quando quer conectar algum pendrive ou qualquer coisa que utilize esse padrão USB, né? Só tem isso daqui, tá? Aí você tem que depender dos adaptadores, aqueles dongles, aquelas coisas todas, né? Mas ainda bem que ele tem pelo menos o conector de fone de ouvido, conector P2 aqui. É só isso que ele tem, essas duas entradas USB-C e o P2 de fone de ouvido, mais nada. Outra parte bem legal dele também é o trackpad, que é bem grande. E depois que você acostuma a utilizar esse trackpad, você nem quer saber mais de mouse. Porque tem os comandos que você consegue fazer, alguns gestos e utilizar isso como atalhos, isso é muito interessante. Ele é bem preciso também, né? E bem grande, você consegue navegar, fazer tudo o que você precisa aqui. Eu nem utilizava mouse mais, eu já acostumei com esse trackpad aqui e é uma maravilha. Bom, agora falando do macOS em si, eu utilizava bastante o Windows profissionalmente e até como dando suporte técnico também, né? Então eu utilizava bastante os comandos, ia a fundo nas configurações do Windows, né? E assim, o macOS ele é bem mais limitado no que ele deixa você fazer, através da interface, porque se você dominar o terminal dele, você consegue também utilizar ele de diversas formas, é muito mais versátil aí. Mas nas configurações dele é muito mais limitado, é tudo mais fechado, bem mais difícil você lidar, fazer modificações, configurações e instalar coisas, é tudo bem restrito nele mesmo. Isso faz parte da política de segurança da Apple, né? Mas também é uma questão de desempenho para eles. Eles mantêm o software assim, o sistema operacional assim, mas também é uma questão de desempenho. Eles mantêm o sistema operacional assim, porque deixa ele mais rápido, deixa mais seguro e mais estável. Mas não pensem que por isso ele não sofre do mesmo mal do Windows de criar diversos arquivos temporários que ficam lá ocupando espaço e você tem que fazer diversos malabarismos para apagar. Eles ficam escondidos em pastas misteriosas e ocupam muito espaço. São dezenas de gigas que durante um ano você pode acumular. Eu mesmo já estava aqui com mais de 20, 30 gigas de arquivos de instalações, do uso mesmo normal, né? E para conseguir apagar eles deu um trabalhinho. E uma crítica assim que é pessoal, minha opinião, em relação ao Finder. Finder, para quem não sabe, é o explorador de arquivos do macOS. E ele é bem mais limitado em relação ao Windows Explorer. O Windows Explorer, vocês sabem, é muito mais fácil mexer com as pastas, com os arquivos, tem muitas opções lá em cima, na barra superior, você consegue manipular os arquivos melhor, você consegue redimensionar as telas, né, as janelas da maneira que você quer, você arrasta para o lado, já se divide ao meio. E aqui no Finder é tudo bem mais arcaico, assim, bem mais difícil. Para vocês terem uma ideia, o Finder não deixa recortar um arquivo. Sabe o Ctrl X no Windows? Esquece, aqui não tem. E mesmo se você clicar com o botão direito e ir nas opções, não dá para recortar. Você pode só copiar ou então arrastar o arquivo quando está com as duas pastas abertas. Bom, é o preço que a gente paga para ter um sistema mais estável e mais seguro, né? Mas ainda assim, a conclusão final aqui do vídeo é que eu gosto muito do macOS, eu gosto muito dos produtos da Apple. Eu continuo ainda tendo o celular Android, porque eu faço aplicativos para Android também pelo custo-benefício, né?
Mas esse aqui, como foi fornecido pela firma, eu gostei bastante. Assim, não tive que fazer aquela escolha, né, de considerar o valor de um notebook que usa Windows e o valor de um notebook da Apple, o custo-benefício, fazer essas comparações. Eu recebi esse daqui e eu posso dizer que eu estou muito satisfeito. Consideraria comprar um para uso pessoal também, apesar que se eu tivesse no Brasil, eu não sei, ficaria mais difícil, né? Eu estou na Inglaterra, aqui realmente é caro ainda, mas não é tão absurdamente mais caro do que os computadores com Windows, como é no Brasil. Mas é isso, se você quer um notebook que seja fácil para transportar, que seja seguro para usar, seja estável, não fique travando, apesar de não ter um desempenho tão grande com alguns softwares, ainda assim faz muito bem aquilo que ele se propõe, que é leve, é bonito, é bem construído, então eu acho que esse aqui é uma boa opção. É isso, pessoal, deixem seu like no vídeo, seus comentários aqui também com perguntas, e a gente se vê por aí. Até mais!